estar junto com pessoas de valor, com homens de valor, é sempre um motivo de a gente ficar contente, de alegria, porque aí fora está tão difícil e pessoas de valor hoje são tão poucas. Por isso, quando a gente está no meio de pessoas de valor, a gente fica contente, a gente se alegra. Eu lembro de uma frase que foi dita por ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein, que antes de nós tentarmos ser homens de sucesso, nós precisamos ser homens de valor. E eu creio que ele disse isso porque ele já sabia, já devia ter lido em algum outro livro, talvez no livro dos livros, que sucesso para a maioria das pessoas significa riqueza. Mas ele deve ter dito isso: devemos nos tornar homens de valor e não homens de sucesso, porque esse sucesso que traduz riqueza, riqueza que a traça e a ferrugem podem comer, não vale de nada. Pode até ajudar em algum ponto, pode até nos colocar diante da sociedade em alguma posição, mas o que vale são os valores que a gente constrói. E esses valores que constroem a nossa vida e que nos fazem homens de integridade. Eu quero começar a minha fala mostrando para vocês essas manchetes que têm aparecido nos últimos dias, nos últimos meses, por que não dizer até nos últimos anos. Manchetes que, infelizmente, estão se tornando para a nossa vida paisagens. Paisagens pelo número de vezes que elas aparecem nos mais diversos meios de comunicação, especialmente jornal, TV, revista. Todas mensagens falando de desvios, de fraudes, de roubos. E aí a gente começa a se perguntar: de quem é a culpa de tudo isso daí? Aliás, eu até prefiro perguntar outra coisa, porque de quem é a culpa a gente não vai achar. Talvez seja melhor a gente começar a perguntar se diante de todas essas manchetes, se diante de tudo isso que a gente está vivendo, vendo, ouvindo, se vale a pena a gente viver uma vida reta, correta, uma vida justa, uma vida de integridade, uma vida limpa. Eu tenho certeza que, não digo todos, mas muitos de vocês que estão aqui nessa noite já pararam para se perguntar isso daí. Poxa, eu tento viver uma vida certa, bacana, legalzinha, e não estou tendo prosperidade. O outro colega ali, ele faz de tudo que pode e o que não pode. Ele está crescendo, ele foi promovido na empresa, ele está enriquecendo. E olha como é que eu estou. E aí a gente começa a se perguntar: mas será que vale a pena viver uma vida assim diante desse cenário que a gente se pergunta, que a gente está vendo? Você já se perguntou isso aí? E sabe que, para responder essa pergunta, eu não fui no mosteiro falar com o monge André para saber o que acontece, para que ele me desse dar o caminho das pedras. Eu fui buscar na fonte, eu fui buscar aonde eu posso ter uma resposta certa para essa pergunta. Eu fui buscar num lugar aonde é capaz de me dar o melhor conselho para a minha e para a sua vida, se vale a pena viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida acertada. Eu fui buscar na Bíblia, e no livro de Salmos está escrito: guia-me pelas veredas da tua justiça. Você já parou para pensar o que são essas veredas? Essas veredas são os caminhos que a gente anda, são as trilhas que a gente pega. E olha que coisa interessante. Se essa é uma promessa que está na Bíblia, é uma promessa para você, é uma promessa para mim também, como é que a nossa vida, como é que a sua vida pode dar errado
sendo que Deus está dizendo que vai guiar você pelas veredas da justiça, pelo caminho certo. Mas ainda assim a gente começa a se perguntar: como tem sido difícil viver uma vida com ética. Gente, essa noite eu preparei um tema que eu sei que é pesado: ética como princípio de vida. Falar sobre ética como um princípio de vida é para mim um desafio. Creio que para você também seja um desafio. E sabe por quê? Porque a gente está caminhando na contramão do mundo. Você foi colocado aqui para caminhar na contramão do mundo, para ser exatamente o oposto do que nós vemos aí fora, para viver exatamente no caminho contrário do que a gente vê aí fora. E eu escolhi esse tema justamente por estarmos vivendo a maior crise que nós poderíamos estar vivendo. E essa crise não é uma crise econômica, não é uma crise financeira, essa crise é uma crise de valor, onde todo mundo quer levar uma certa vantagem naquilo que tem, naquilo que faz. Então é importante que a gente comece a pensar um pouquinho no que é ética, no que como se define ética, como se conceitua a ética. Aí, agora que veio, ó. Como se conceitua a ética. E aí a gente vai entender que ética é um conjunto de valores, é um conjunto de princípios que orientam a nossa vida, que orientam a tomada de decisões na nossa vida. E se esse conjunto de princípios e de valores orientam a nossa tomada de decisões, a gente aprende um outro ponto que também é muito importante, que a ética é exclusivo do ser humano. Não existe como falar de ética sem falar de escolhas, sem falar de decisões, de opções, discernimento, de juízo. E é com base nessas escolhas, nessas decisões, nessas opiniões que a gente toma, que a gente vai caminhar por uma vida ética ou por uma vida que não é ética. É com base nesses fatores que compreendem a ética que a gente começa a pensar o que eu faço diante das situações que aparecem na minha vida todos os dias. A minha vida, o meu caminho, é um caminho ético? Será que eu estou usando todo o meu conjunto de princípios e de valores para decidir nesta hora? Ou será que nessa hora eu uso outros valores, outros princípios? Talvez os princípios que eu tenha falado anteriormente. Princípios que não nos faz caminhar por um caminho justo, mas sim por um caminho de oportunidades, por um caminho de conveniências. Então a gente precisa começar a entender, começar a prestar um pouco mais atenção naquilo que nós fazemos todos os dias. Quando a gente fala em ética, a gente lembra de um outro ponto que talvez seja um dos maiores atributos da nossa vida. Nós recebemos de Deus algo fundamental que se chama liberdade. E essa liberdade é que me permite optar, decidir, discernir por qual caminho. É essa liberdade que me faz aceitar um presente por ter dado uma informação privilegiada ou não aceitar o presente. É essa liberdade que me faz promover alguém que torce para o meu time ou então promover alguém que tenha competência e habilidade para aquele posto. O que nós não podemos é confundir liberdade com soberania.
O que é ser soberano? É você fazer aquilo que você quer do seu jeito o tempo todo. E isso, nós podemos ter até empresas soberanas no mercado. Empresas líderes de mercado. Mas elas não são soberanas. Elas podem ser autônomas. Elas podem ter autonomia. Liberdade gera autonomia, mas não gera soberania. E tem muita gente que pensa que porque é o bam, ele pode fazer o que quer o tempo todo do seu jeito. Será que você pode? Dentro da sua empresa, dentro da sua comunidade, dentro da sociedade que a gente vive, você pode fazer tudo o que você quer do seu jeito o tempo todo? Claro que não. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. Então, diante dessas situações, a gente acaba entrando naquilo que a gente chama de dilema de ética. E o que é um dilema? Dilema é algo diferente de conflito. Dilema é quando você tem, por exemplo, duas escolhas, duas coisas para você decidir, mas uma delas não é eticamente aceitável. Aí você está diante de um dilema. Aquela coisa que eu falei, se a moça entrega um troco maior do que você pode, do que você deve receber, que decisão você toma? Devolve o troco? Ou faz de conta que ninguém viu, põe no bolso e vai para frente? Você tem a opção de escolher qual caminho você vai tomar, mas só uma é aceitável, a outra não é. Então nessa hora você está diante de um dilema de ética. É diferente de um conflito. Um conflito é quando acontece o seguinte: você tem duas decisões. Perdão, só deixa eu botar aí. Duas decisões, mas as duas decisões são aceitáveis. Aí você está diante de um conflito. Qual é a melhor decisão a ser tomada? Então a gente precisa entender o que é uma coisa e o que é outra coisa, que são coisas totalmente diferentes, mas que nos afetam no nosso dia a dia, que muitas vezes emperram a nossa decisão. Então entenderam o que é um dilema e entenderam o que é um conflito, o que é bom e o que não é bom. Nessa hora você está diante de um dilema. Quando duas coisas são boas, você tem que optar por uma, você está diante de um conflito. Então a gente precisa começar a usar esses conceitos para a nossa vida. Entender que ética, esse conjunto de valores, é diferente de moral. A gente às vezes pensa assim: poxa, mas será que pode existir alguém sem ética vivendo no nosso meio? O que você acha? Tem ou não tem? Existe uma diferença entre ético e antiético e aético. Aético é aquela pessoa que diz não ter ética nenhuma, o que eu não acredito. Ético é a pessoa que usa o seu conjunto de valores e princípios para nortear a sua vida nas suas decisões. E o antiético? Você conhece alguém? Com certeza conhece alguém. O fato é o seguinte: em todo grupo existe ética. É isso mesmo. A gente às vezes se pergunta assim: será que existe ética para esses políticos corruptos? Esses que estão roubando recursos públicos? Será que existe ética para quem corrompe, para quem mata, para quem trafica? Será que existe ética para aquele empresário que agora, no último dia do imposto de renda, ele deu um jeito, ele fraudou a sua declaração para que ele não pagasse imposto de renda? Será que existe isso? Eu posso dizer que existe, mas assim mesmo existe ética. O que acontece é o seguinte: é que a ética desses grupos, a ética dessas pessoas, não combina com a nossa ética, com o nosso conjunto de valores, com os nossos princípios. Mas isso não dá a nós direito de dizer que eles não têm ética. Existe a ética dos ladrões? Existe. Existe a ética dos bandidos? Existe. Dos traficantes? Existe. E quem fere a ética, morre.
Ou seja, todo mundo tem ética. Todos os grupos têm ética. Os grupos aos quais a gente pertence, que é uma ética diferente da deles. A deles, a ética, trabalha na direção do fraudar, do corromper, do traficar, do matar. Diferentemente dos nossos princípios e dos nossos valores, que caminham na direção da transparência, da honestidade e da integridade, que é o grande mote desse movimento chamado Holy Hour. É formar pessoas, homens de valor. É formar homens com integridade, homens com conduta ética acertada. Não é fácil. Falar de ética é um desafio. Entender de ética é mais ainda. Aplicar a ética é que é o grande negócio. Por isso, existe uma diferença entre ética e moral. Qual é essa diferença? Ética a gente já sabe. É um conjunto de valores, de princípios que orientam as nossas decisões no nosso dia a dia, na nossa vida. E moral? Moral nada mais é do que praticar esses valores e esses princípios no nosso dia a dia. Vamos entender melhor? A ética diz que eu não posso pegar aquilo que não é meu. Que uma pessoa não pode se apoderar do que não é dele. Isso é ética, é um conjunto de valores e princípios. Moral é o uso desses valores, é a prática desses valores, ou seja, eu não me apoderar de nada do que não é meu, eu não pegar nada do que não é meu, isso é moral. A minha pergunta para você é: como está a sua ética e a sua moral? A esse conjunto de ética, esse conjunto de moral, quando elas se somam, isso dá para nós uma vida muito melhor. Isso traz para nós resultados incríveis. Por isso que viver eticamente, viver com moral, praticar aquilo que se diz, que se faz, é fundamental para que a gente tenha sucesso na nossa vida, na nossa carreira. Sucesso enquanto pai, enquanto líder, enquanto profissional que você é. A gente precisa disso. Praticar a ética, praticar o moral. Ética mais moral significa dizer o seguinte: a vida tem norma, a vida tem regra, não é um vale tudo. Aonde quem bater mais ganha, aonde quem roubar mais está levando vantagem, está ganhando. Não. A vida tem normas, a vida tem regras. E essa vida de regras e de normas, quando vivida eticamente, junto com sua moral, você ganha. Você tem vantagem competitiva, você sai na frente. Eu quero falar agora de um ponto que está na Bíblia chamado, em Marcos, está escrito lá: de nada adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Se a gente considerar tudo que eu falei até agora, a gente vai parar um pouquinho nessa passagem da Bíblia e vai começar a pensar assim: mas espera aí, o que está querendo dizer essa passagem? De nada adianta a gente ganhar o mundo e perder a alma. A alma, nesse ponto, significa a sua integridade. Você por inteiro. De nada adianta você ser rico e ser uma pessoa que não tem integridade. Você pode perder tudo na sua vida. Você pode perder venda, pode perder cliente, pode perder seu emprego, pode desmanchar uma sociedade, mas a dica que eu dou para você: não perca a sua integridade. Você pode ganhar o mundo, mas se você perder a sua integridade, não valeu nada. Que modelo você vai ser? Que exemplo você vai ser para aqueles que vêm após você, para a sua família? Então a gente começa a pensar o que pode
fazer com que a minha integridade vá por água abaixo? O que pode fazer com que esta vida justa, acertada, esta vida ética vá por água abaixo? O que pode fazer com que o brilho da ética possa ser apagado? Então eu quero falar um pouquinho para vocês sobre 5 fatores que eu entendo tirar o brilho da ética. São 5 fatores que no dia a dia a gente vive com eles. No dia a dia eles aparecem para a gente. E que se a gente não tomar cuidado, esses fatores irão tirar o brilho de uma vida ética, de uma vida transparente, de uma vida de integridade. E esse primeiro fator é a pressão que a gente vive o dia a dia. Essa pressão, ela está presente em todas as áreas da nossa vida. Essa pressão existe, por exemplo, na sua família. Quando a sua família exige uma situação de vida, um conforto de vida, que muitas vezes nós não temos condição de dar. E muitas vezes essa exigência é apenas para que a gente se pareça com o vizinho. Mas é uma pressão. E essa pressão muitas vezes faz com que a gente tome caminhos errados, decisões erradas. Pressões existem na nossa empresa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Quando o seu supervisor, quando o seu líder, quando o seu chefe chega para você e exige de você a qualquer custo mais e mais resultado. E quando ele exige a qualquer custo mais e mais resultados, a gente começa a pensar: o que será que tem por trás de tudo isso? O que eu vou ter que fazer para conseguir tanto resultado como o meu líder está pedindo? Veja que a pressão por resultado, ela pode ser positiva, à medida em que essa pressão por resultado provoca os profissionais, os funcionários, a sair daquela inércia, a buscar algo melhor, algo sabe, que dê realmente resultado melhor. Porém, essa pressão por resultado, ela tem que ter um equilíbrio. Porque se não tiver um equilíbrio, essa pressão por busca de mais e mais resultado, pode, ao invés de ser positiva, ser completamente negativa. Levar os profissionais a cometer qualquer tipo de transgressão, de agressão. Talvez você nunca tenha visto isso, ou nunca tenha passado por isso, mas tem empresas, as quais eu inclusive já fiz palestra, empresas que a pessoa, para conseguir resultado melhor, gente, vocês não acreditam, os profissionais são capazes de pisar no pescoço do outro. Não interessa quem está ali, o interesse é que eu cresça. Você já conhece um pouco dessa conversa. Então, existe pressão na família, existe pressão na empresa, existe pressão na sociedade a qual a gente faz parte. E como existe pressão da sociedade? Essa sociedade que muitas vezes a gente, sabe, acaba convivendo, acaba entrando em alguma roda social, algum meio social, e esse ambiente onde a gente está exige da gente posturas diferentes daquela que a gente gostaria e deveria tomar. Exigem condições econômicas diferentes. E aí o que acontece? A gente, na busca, a gente acaba entrando em atalhos, caminhos que não deveriam. Há quem diga que a maior distância entre 2 pontos é um atalho, e não a menor distância. Então a gente precisa começar a tomar cuidado. Para que caminho a gente está indo? Em busca de algum resultado. Eu quero mostrar um filmezinho rápido para vocês. E esse filmezinho mostra exatamente essa questão da pressão. Quando a gente muitas vezes é pressionado, seja na empresa, na família, quando a gente busca alguns atalhos e a gente acaba depois vendo que não valeu a pena. Deixa eu mostrar esse videozinho para vocês.
Pensou, gente? Uma situação dessa? Mas a pressão às vezes nos faz tomar caminhos, atalhos, que com certeza nos levarão a resultados muito piores do que aqueles que a gente imaginaria que teria. Um outro ponto que estraga, que ofusca o brilho da ética, é o prazer. Primeiro, a pressão. Segundo, prazer. A Bíblia diz que nós podemos fazer todas as coisas. Tudo nos é lícito, mas nem tudo convém a gente. E às vezes a gente pensa que por alguns minutos de prazer a gente vai sair vitorioso, vai sair, contente. E depois a gente acaba vendo que o resultado desses minutos de prazer não foram bons. Se a gente olhar e caminhar apenas pelo lado, pelo viés, nós que somos homens, de prazeres que a vida nos traz, prazeres que o mundo aí fora nos oferece, a gente vai ver que esses prazeres muitas vezes tiram o brilho de uma vida ética. A Bíblia tem exemplos recheados aí. Davi, Salomão, Sansão. Por alguns minutos de prazer, estragaram toda a sua vida, todo o seu ministério, todo o seu reinado. Um terceiro ponto que ofusca o brilho da ética é o poder. E o poder é algo que não é bom, não é ruim. O poder, ele pode ser bênção, o poder pode ser maldição. Depende de como a gente faz o uso disso. Talvez isso tenha inspirado Henry Ford a dizer a seguinte frase: se você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder a ele. Cuidado. O poder pode ser uma armadilha contra o seu sucesso, contra uma vida ética. Se você se julga poderoso, cuidado. Pense um pouquinho mais naquilo que tem nas suas mãos. Um quarto seria o orgulho, soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. O orgulho vem antes da destruição. Toma cuidado. Se você conquistou alguma coisa, se você tem alguma coisa, não tenha soberba sobre outras pessoas. E olha que coisa interessante. A soberba ocorre não por aquilo que você tem. A pessoa não se torna soberba por aquilo que ela tem. A pessoa se torna soberba por aquilo que ela tem quando comparado com a pessoa que está do lado. Aí é que você se torna soberbo. Quando o seu carro é melhor do que o do vizinho. Quando a sua casa é melhor que a do vizinho. Ter um carro é legal, né? Mas ter um carro melhor do que o cara que trabalha com você é muito melhor. Você não tem noção. A gente cresce, parece que a gente fica no ar. Cuidado. A soberba, o orgulho, leva a gente à destruição. Leva a gente a ter uma vida não ética. Por último, prioridades. O pai da administração moderna, chamado Peter Drucker, disse o seguinte: nada pior do que fazer primeiro aquilo que deveria ser feito depois. Prioridade é definida pela sua agenda diária, pelos seus compromissos, por aquilo que aparece na sua agenda. E aí vem a minha pergunta para você: será que é possível colocar na sua agenda uma atitude ética? Tem um conceito novo de marketing, e aqui está o Wagner, que trabalha com marketing. Tem um conceito novo de marketing que se chama storytelling. E o que é o storytelling? É uma maneira que as empresas encontraram, ao contar histórias da sua empresa, ao contar histórias dos seus produtos, da sua marca, de encantar os clientes, de persuadir os clientes, de fazer com que eles sejam impactados pela força da marca, pela qualidade dos produtos. E recentemente foi descoberto, e aqui eu faço questão de frisar, que isso não é uma invenção minha, mas isso é matéria
corrente na internet, então por isso eu me dou o luxo de trazer para vocês como um exemplo de como a ética precisa ser uma prioridade. E uma empresa procurou contar uma história para que pudesse impactar seus clientes. E essa empresa então contava que lá no início, o Nono Vitório veio, ele fazia sorvetes. E depois, pela Segunda Guerra, ele veio para o Brasil e trouxe de lá todo o seu know-how, todo o seu conhecimento, para que pudesse então continuar a sua jornada de sorveteiro e fazer sorvete no Brasil. Bom, lá usava frutas frescas, usava até mesmo a neve para fazer um sorvete de primeira qualidade. Então, em todas as lojas que você for, em todos os ambientes, talvez de shopping centers que você for, você vai encontrar ou a marca, você vai encontrar ou a logomarca, ou você vai encontrar, por exemplo, o carrinho que vende os picolés, os gelatos desta marca. Tudo isso é muito bacana. E tudo isso impactou realmente os clientes, fazendo com que eles fossem comprar, fazendo com que eles pagassem valores altos por aquele determinado produto. Tudo isso parecia ser certo, correto, ético, até descobrirem que a história do Nono Vitório não era verdadeira, que ele nunca fora sorveteiro, que ele era, sim, um paisagista, podemos dizer um jardineiro de luxo das famílias ricas de São Paulo. E aí o que eu quero dizer para você, e já terminando também, é que aqui está um ponto crucial de uma vida ética, de prioridades éticas na nossa vida. Porque quando se mente para o cliente começa a avaliar, a pesar, começa a pensar assim, será que realmente o que eu estou comprando é verdadeiro? Será que tudo aquilo que se diz do produto, da marca, da história da empresa, ela é real? Talvez isso possa sim afetar profundamente a credibilidade da empresa, às vezes de uma maneira irreparável. Que Deus abençoe vocês, uma boa semana e até qualquer hora. Um grande abraço. Obrigado.